Aleluia. Boa noite, povo apostólico e profético. Amém? Glória a Deus. Queremos dar boa noite também aos internautas, né? E dizer que estamos saltando cada vez mais. Não podemos parar de saltar. Salto é diferente de pulo. Pulo fica no mesmo lugar, não acontece nada. Salto é diferente. Salto está sempre para os lados, para frente, para cima, né? E nós queremos orar nesse momento, né? Me apresentar, meu nome é Francisco, um dos ministros aqui da casa. E tendo feito parte de quase que os 10 anos, né, dessa retrospectiva, me lembrei do Congresso dos Sete Montes, 2009, né? A gente vendo algumas imagens ali do teatro, né, que foi tremendo, realmente vem à memória. E eu quero orar com os amados irmãos, amém? Papai, nós estamos na Tua presença nessa noite, Deus. Nosso desejo, Pai, o nosso coração se enche da Tua presença em ouvir a Tua palavra, Pai. Nós podemos declarar que Tu és exaltado, Deus, que tudo que somos, tudo que temos é Teu, ó Pai. Como é gostoso nós temos essa atitude de entrega, essa atitude de morrermos cada vez um pouco mais, ó Pai. E, ó Deus, nós queremos Te pedir que a Tua palavra venha, Deus, que venha o Teu Espírito Santo a trazer a sabedoria, a trazer o conhecimento às nossas vidas, ó Pai. O Teu Espírito ao nosso espírito, ó Pai amado, nos trazendo a Tua palavra, Deus, nos trazendo a compreensão daquilo que o Senhor quer falar nessa noite, ó Pai, daquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, já de diversas formas em 2018, Pai. Recebemos muitas ministrações, ó Deus, e tudo aquilo tem sido um alinhamento profético, um alinhamento apostólico desta casa para os próximos 10 anos, ó Pai. Que, ó Deus, nós que aqui estamos, possamos receber nessa noite mais e mais de Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável de bênçãos, o Senhor é uma fonte inesgotável de poder, ó Pai, e a Tua igreja aqui reunida nessa noite anseia por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 5, ligar as nossas Bíblias também. E esses dias eu fiz um comparativo, né? Eu sou muito mais rápido e mais ágil com a Bíblia de papel do que com a Bíblia no celular, né? Dá mais trabalho, abre lá, aparece um monte de coisa, tal, até chegar, né? Tem as suas dificuldades. Eu acredito que outros tenham uma rapidez muito maior ou nem conheçam a Bíblia de papel, né? Mas nós precisamos nos adequar a essa modernidade, né? Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o versículo 22, primeira parte do versículo 22 e o versículo 24. Gênesis 5, 22. Somente a primeira frase. Andou Enoque com Deus. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Amém? Andou Enoque com Deus. Enoque é um personagem bíblico talvez dos mais enigmáticos e mais difíceis de buscarmos fontes para falar dele, porque a própria Bíblia fala em alguns versículos somente, depois fala em Hebreus no capítulo 11, no versículo 5, e fala que ele foi trasladado. Mas o principal é de que Enoque andou com Deus. E nessa noite o título da mensagem é: fé é andar com Deus. Amém? Enoque andou com Deus. A palavra fala isso. E o versículo 24, né? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Onde que nós vamos chegar para falar de fé? Através de Enoque. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nele, mas nós vamos um pouquinho à frente, capítulo 12, para falar de Abrão, que no capítulo 12 de Gênesis, né, no versículo 1, ele era Abrão, não era Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
Talvez você já tenha ouvido isso de Deus. Não de uma forma tão clara, mas em algum momento da sua vida e da sua caminhada, talvez Deus tenha dito isso. Larga tudo e vai. Para onde? E vai. O Senhor fala com Abrão aqui. Deixa a tua parentela, deixa as suas coisas, tal, e vai. Nós sabemos que Abrão foi. Mas será que Abrão e Sarai, a sua esposa, não questionaram a Deus? Não fizeram algumas perguntas, ou mesmo para si mesmos, e conduziram uma conversa ali? Mas esse Deus quer que a gente vá para onde? Como? De que jeito? Quais os recursos? Vai demorar? Abrão, por sorte, não tinha filhos aqui, porque se tivesse filhos, os filhos, ao começar a viagem, já ia perguntar: pai, vai chegar? Já vai chegar? A criançada é assim quando viaja, né? Passou 5 minutos no carro, já está chegando, né? E tem muitos adultos que são assim também. Mas vejam que esse texto, ele mexe diretamente com a gente, com o nosso hoje. Porque se recebêssemos essa palavra hoje, nós estaríamos fazendo questionamentos também, com certeza. Deus, vou para onde? Como? A mulher poderia perguntar: como que eu faço a mala? É roupa de frio ou roupa de calor? Quantos sapatos eu levo? E por aí afora. Tem Wi-Fi? São perguntas aí que a gente iria fazer. Eu creio que para mim a pergunta principal seria: mas para onde, Deus? Não ia nem questionar, talvez, como, mas para onde? Deus fala: vem. E eles têm que se lançar em fé, porque esse Deus que cuida de cada um de nós quer que tenhamos passos de fé. E aqueles que têm fé são aqueles que andam com Ele, são aqueles que caminham com Ele. Não há outra forma de termos fé, vivermos a fé, se não caminharmos com Deus, se não andarmos com Deus. E os questionamentos aqui, por certo, aconteceram. Talvez, como eu disse, internamente ali, no coração de Abrão, de Sarai. E vejam que a situação de Abrão era a mais favorável possível. Homem de posses, de bens, de servos, de animais. Ele era rico. Ele tinha o sossego ali do seu lugar, das suas coisas. Tudo estava no lugar, tudo estava em ordem. E Deus chama. Talvez já tenhamos passado por isso. Ou talvez seja uma situação, ou tenha acontecido uma situação de que as coisas não estavam lá tão bem. E muitas vezes é mais fácil a gente mudar, ou a gente se dispor a mudar quando as coisas não estão bem. Mas com Abrão não. Tudo tranquilo, tudo com riquezas. Agora, quando Deus chama, é porque aquilo que Ele vai fazer é infinitamente melhor, muito superior. Dava para Deus fazer, ou melhor, dava para Abrão imaginar coisas melhores daquilo que ele já tinha? Eu acredito que não, porque a nossa mente é muito limitada. E nós podemos pensar: olha, eu tenho posses, eu tenho bens, eu tenho uma família estruturada, e isso tá bom. Ou eu posso conseguir mais alguns recursos, ajudar algumas pessoas, e assim a gente vai caminhando. Estou com os meus parentes. Talvez a nossa mente, ela caminhe muito nesse sentido. Mas Abrão, ele dá esse passo de fé. Por quê? Aquilo que Deus tinha para fazer seria infinitamente melhor. Pai das nações, filhos e filhos e filhos, não daria para se contar como a areia do mar. Dá para imaginar isso? Dá para a mente humana imaginar isso? Não dá para a mente humana imaginar.
benditas todas as nações, através dele. Não seria possível, eu creio que naquele momento ele imaginar, mas ele vai. Apesar dos questionamentos que ele poderia ter feito, ele vai. E vejam que nós gostamos de ter o controle de todas as coisas. Aqui havia um descontrole. Abraão não sabia para onde ir. Não sei se alguém já teve essa experiência de levar alguém para algum lugar e essa pessoa falar: olha, vai seguindo aí. A gente dirigindo, né, no carro, e a pessoa fala: olha, vira aquela rua, tá, agora vira outra, mas me dá um endereço. O motorista, né, mais aflito, que quer ter o controle, fala: me dá um endereço. Olha, eu não sei, eu só sei chegar lá. E é uma aflição isso, porque a gente quer saber para qual rua a gente vai, a gente quer ter o controle. É como se não estivesse na nossa casa, né? Toda a família reunida e alguém quer ficar com o controle para controlar os canais, para saber o que está vendo, o que não está vendo. A gente quer ter essa segurança. E Abraão, ele se lança em fé, ele não tem essa segurança. E vejam que interessante, né? Nós muitas vezes falamos e declaramos: não, olha, eu acredito que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e uma série de coisas, a gente vai declarando isso, vai falando, né? Não, vai dar tudo certo, e a gente muitas vezes fala dessa forma. Agora, uma coisa é clara: se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Agora, se Ele não falou, amados, não adianta a gente querer declarar que Deus vai fazer. Isso não é fé. Fé é nós acreditarmos que Ele pode fazer, mas que a vontade é dEle. É Ele que está no controle. Quantas vezes nós queremos manipular Deus? Quantas vezes a nossa oração é: Deus, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai me dar de tal forma. A gente já esquadrinha tudo, já tem o projeto pronto de como as coisas vão acontecer. E Deus, Ele de fato quer abençoar, Ele é abençoador, mas o nosso coração precisa saber que Ele pode fazer. Ele tem o controle, Ele está no controle de todas as coisas. É diferente do pode e do vai fazer. E como eu disse, aquilo que é promessa, realmente Ele vai fazer. Aquilo que foi profetizado, Ele vai cumprir. Agora, aquilo que Deus não falou, que Deus não disse, Ele pode cumprir. Ele pode fazer. Mas eu digo que Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle e da vontade dEle. Agora, Abraão, a palavra não traz aqui, como eu disse, né, esse detalhamento dos questionamentos que ele fez. A palavra não traz. Mas chega um determinado momento que Deus precisa direcioná-lo, falar mais com ele, dar mais pistas do que ele poderia fazer, do que ele deveria fazer. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Enoque andou na presença de Deus, e o próprio Deus fala para Abrão, dá mais uma pista para ele ali da caminhada, né? Anda na minha presença. Não precisa questionar nada, não pergunte nada, não planeje nada, anda na minha presença e ser perfeito. Agora, esse ser perfeito, amados, nós podemos pensar, mas se a gente for ler depois a sequência bíblica, Abraão, ele teve os deslizes, teve algumas falhas ali, ele não era perfeito.
como outros homens da Bíblia não foram perfeitos, como nós não somos perfeitos, mas como que Deus fala ser perfeito? Deus quer de nós, Deus requer de nós, amados, que nós cheguemos ao final do dia e possamos dizer: Deus, obrigado por esse dia, eu procurei fazer o melhor, eu procurei seguir a Tua vontade, eu procurei caminhar segundo a Tua palavra, eu não quis andar segundo a minha vontade, segundo o meu entendimento. E agradece, louva e adora a Deus. Como de outra forma: Deus, eu pequei contra o Senhor hoje, aquilo que eu podia fazer eu não fiz, aquela discussão que eu tive, eu fui duro, eu tive palavras duras. É dessa forma que a palavra fala dessa perfeição. Um coração que se inclina a Deus, que se rende a Deus e que se mostra transparente diante de Deus, não esconde nada diante de Deus. E Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Tenha um coração limpo, um coração puro a cada instante, a cada momento, para que as bênçãos pudessem vir, para que Deus, que é o Deus abençoador, pudesse derramar mais e mais bênçãos sobre aquele que, num contexto humano, tinha tantas coisas, tinha recursos muitos, variados na sua vida, e Deus fala: anda comigo e ser perfeito. Será que isso tem identificado o nosso coração com o nosso Deus, de andarmos efetivamente, verdadeiramente, totalmente na presença dEle? Será que temos buscado essa perfeição que o próprio apóstolo Paulo fala, da perfeição cristã? De olharmos, de podermos olhar uns para os outros, né? E muitos falam: não olhe para mim, não olhe para Jesus. Nós precisamos olhar uns para os outros e enxergar essa perfeição que a palavra fala, ou de reconhecermos que buscamos a perfeição, e se estamos aqui é porque buscamos a perfeição, de sermos aperfeiçoados a cada dia. Reconhecemos que temos tantas e tantas coisas para aprender com o Senhor. O texto bíblico, nós podemos ler ele todos os dias, e cada dia haverá uma revelação diferente. Cada dia Deus se mostra mais intenso e mais intenso para as nossas vidas. Então vejam, de que cabe a nós, amados, andarmos na presença dEle e buscarmos a perfeição, e sermos perfeitos, e buscarmos mais e mais da presença desse Deus. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento, Hebreus, falando de fé, né? Fé é andar com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e se torna galardoador dos que o buscam. Andar na presença de Deus, ser perfeito, e a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que tenhamos fé, é necessário que vivamos pela fé, sejamos transformados a cada dia pela fé, para agradar o nosso Deus. Fé, amados, que a palavra fala, olha, do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. Monte, sai daqui, vai para lá. O monte sai e vai. É isso. Não tem segredo. Aparentemente é fácil, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, para que tenhamos fé, a palavra diz que precisamos crer, né? Nos aproximarmos e crer que Deus existe. Básico do básico da fé, acreditar em Deus, acreditar que Deus existe, né? Até o ateu diz: olha, eu sou ateu graças a Deus. É acreditar que Deus existe, isso é muito claro, porque Ele é abençoador. Na minha versão está aqui, galardoador dos que o buscam. Ora, se eu caminho com Ele, se eu creio que Ele existe,
e que Ele é abençoador, amados, eu não preciso me preocupar com mais nada. Está tudo resolvido, está tudo pronto para o futuro. É o salto para o futuro, é a caminhada para mais 10 anos, é olhando para frente, porque tudo está preparado, que tudo já está esquadrinhado pelo nosso Deus. Cremos que Ele existe e que Ele se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Andar com Deus, saber que Ele é abençoador, somente isso. E Abrão seguiu à risca isso, andar com Deus, como Enoque andou com Deus, e saber que Ele era abençoador, que Ele é abençoador. E assim ele foi caminhando e as coisas foram acontecendo na vida dele. Agora vejam que interessante, nós temos aí o exemplo de Abraão, né? De Abraão, mas também o apóstolo Paulo. Ora, o apóstolo Paulo, se nós fizermos uma rápida síntese da pessoa dele como judeu, ele era um perseguidor de cristãos, ele era seguidor de Roma, com o Império Romano, ele estava numa intimidade ali, e todo o poder estava nas mãos dele. Ele mandava prender, ele mandava soltar, ele fazia o que quisesse. E se alguém pudesse ter perguntado, ou alguém perguntou para Paulo, mas a vida que você levava, você não seria açoitado. Paulo, você não seria preso. Paulo, você não passaria necessidades. E Paulo poderia dizer, realmente eu era o próprio inferno. Mas aí, amados, o encontro que ele tem com Jesus, e ele passa a andar com Jesus, assim como Enoque, assim como Abraão, muda totalmente a história dele. Ele tinha todo o poder humano possível e favorável da época, estava tudo nas mãos dele. E pela conversão dele, ele entende pelo Espírito que caminhar com Deus e andar com Deus, de fato, de verdade, caminhar com Jesus, era muito superior e não se compararia com nada do que ele já tinha vivido. E aí em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala de ter combatido o bom combate, de guardar a carreira, de guardar a fé. Quer dizer, ele diz, olha, tudo que eu passei com o Senhor foi infinitamente superior àquilo que eu tinha, àquilo que eu era. Paulo reconheceu que não era nada sem Deus, e que ele precisou de fato caminhar com Deus, de verdade caminhar com Deus. Deixou poder romano, o farisaísmo, todas as coisas que rodeavam ele, para que pudesse. Isso para dizer o quê? Que o que Deus tem para nós, amados, é muito melhor do que qualquer situação que nós já tenhamos passado, qualquer poder, qualquer situação de glória humana que nós possamos ter passado. Não se compara, amados, infinitamente maior daquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus cuida de nós. E uma vez, diz que 2 passarinhos estavam conversando, e um falou para o outro, vocês estão vendo aqueles humanos tão preocupados? Aí o outro fala, eu estou vendo, né? Então, mas o que acontece com eles? Aí o passarinho disse, que eles não têm o Deus que nós temos. A palavra fala que Deus cuida dos passarinhos. Eles não precisam fazer esforço para Deus cuidar. Amados, e aquilo que é sonho nas nossas vidas, é legítimo nós pensarmos, nós sonharmos, nós acreditarmos em muitas coisas e buscarmos,
tem que ser colocado diante de Deus. Porque Ele tem infinitamente mais para nós, daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. 1 Coríntios 2:9, a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para os seus. Então, amados, eu creio que Deus já tenha falado em algum momento conosco, né, de colocarmos os nossos sonhos diante dEle, ou em algum momento tenhamos sido ministrados de fazer um resumo aí dos nossos sonhos. E eu creio que quando nós fizermos isso, ou se já fizemos isso, eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá. E nós começamos a falar: Deus, olha, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, tal, e lista, né? Uma série de coisas. Dá para ser assim, dá para ser de tal forma, tal. E aí Deus está olhando lá, Jesus olhando também, e acho que Jesus dá uma risadinha, né? Olha para o Espírito Santo, o Espírito Santo balança a cabeça. Aí a gente termina a oração. Deus, pedi, hoje a oração foi forte, eu pedi para Deus realmente, vai ser dessa forma. Só que aí a gente se lembra de Jesus, e que Ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Aí no final da oração, né, a gente fala: Deus, eu pedi tudo isso, mas que se faça a sua vontade. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo olham: que bom, porque a minha vontade é perfeita, é agradável, é infinitamente maior do que todos esses sonhos humanos, de que tudo aquilo que está formatado nessa cabecinha. É isso que Deus fala para nós, amados. É isso que Deus tem para nós. Olha, pode pensar, pode sonhar, sim, mas que se faça a vontade dEle, que prevaleça a vontade dEle. Que bom, amados, que esse Deus que é abençoador, Ele está conosco, nos pastos verdejantes, nas águas de descanso. Que gostoso quando Deus nos leva, né, para esse descanso. Cuida, as coisas caminham de uma forma legal. Mas que maravilhoso também é quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, porque lá Ele está conosco também, porque o nosso Deus é bondade e misericórdia. Salmo 23, versículo 6. O nosso Deus é abençoador, é galardoador daqueles que o buscam. Ele não desampara os seus. E quantas coisas nós temos passado nesses dias, dos quais nós muitas vezes temos colocado diante de Deus e parece que Deus não tem respondido. Parece que Deus não tem falado de uma forma muito clara. Mas a sua palavra é muito clara. Ele é abençoador, Ele tem mais para as nossas vidas, amados, do que aquilo que é uma circunstância, do que aquilo que tem movido os nossos dias, tem sido peso para as nossas vidas. E muitas vezes nós temos olhado nesses dias para o nosso passado. Ontem nós recebemos uma ministração maravilhosa no Rugido do Leão com o apóstolo L, falando exatamente disso. Passado passou, passado ficou para trás. Presente e futuro. O nosso testemunho, amados, se é que nós possamos dizer que existe um melhor testemunho, é aquele que está por vir, não é aquele que já foi, porque o que está por vir é muito melhor do que já foi, do que passou. Porque há 10 anos atrás aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá bom, mas daqui a 10 anos vai acontecer muito melhor e muito mais intenso,
muito mais presente de Deus para as nossas vidas, amados. É promessa dele. Nós vimos 2 exemplos de homens bíblicos que tinham situações confortáveis aos olhos humanos e que se lançaram em fé para que Deus pudesse fazer o controle da vida deles e para que Deus pudesse se manifestar à humanidade, instrumentos das mãos de Deus. E diante disso, amados, será que nós temos caminhado nessa perfeição, nessa busca de sermos perfeitos? Será que hoje nós seríamos homens e mulheres dos quais os nossos nomes poderiam estar na Bíblia? Se Deus estivesse escrevendo a sua história hoje, a sua palavra hoje, será que Ele poderia citar alguns dos nossos nomes? Não pela santidade, não pela perfeição, mas por um coração do qual deixa Ele controlar todas as coisas, se rende a Ele. E para a gente finalizar, amados, ter fé é andar com Deus. Ter fé é dormir no barco em meio à tempestade. Quantas vezes nós nos deparamos e pela palavra nós vemos que falta fé para nós. Quantas coisas pequenas ou coisas grandes. Mas de fato, a nossa humanidade tem muita dificuldade de dormir no barco em meio à tempestade. É hora de perdermos o controle de todas as coisas. Aqueles que estão dando um salto para o futuro têm que perder o controle de todas as coisas. Estamos olhando para 10 anos para frente, amados. Nós vimos aqui uma retrospectiva aí dos 10 últimos anos, mas Deus tem infinitamente mais para as nossas vidas, para esse ministério, para os próximos 10 anos, para esta cidade, para os próximos 10 anos. Cada um de nós é agente de transformação nesta cidade, terra de adoradores. Cada um de nós, amados, independente da idade, independente da posição, temos algo a fazer pela terra de adoradores, porque é Deus que está à frente. É simples, é andar com Ele. Não tem segredo, é andar com Ele e sermos perfeitos. Pecamos, pecamos. Não pecamos, não pecamos. E Ele se manifesta. E aí eu me recordo de Jesus na cruz. E o diálogo mais denso que Jesus tem com Deus, pesado, de humanidade, de dor. E Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que eu estou aqui? E esse desamparaste, o texto original fala de que Jesus diz: olha, eu sou nada, eu não tenho mais nada. Eu cheguei até aqui, Pai. O que eu faço, Pai? Não tem mais ninguém comigo, nem o Senhor está comigo. Jesus entrega o seu Espírito. Até que Ele diz: está consumado. Todas as coisas foram perfeitas na cruz, são perfeitas na cruz, na ressurreição de Cristo. Cristo cumpriu todo o seu papel, Cristo foi perfeito, Cristo andou com Deus. Desamparado, Jesus, o nada, o humano, todo cheio de dores, todo com sangue, todo humilhado.
aqueles que não têm andado com Deus de uma forma verdadeira, que não têm sido perfeitos dessa forma como dissemos, são aqueles que têm anulado o sacrifício da cruz. São aqueles que têm sido suficientes o bastante para controlar as suas vidas, em oposição ao controle que Deus quer exercer, ao controle que Deus tem para as nossas vidas. E quando Jesus fala está consumado, nós podemos dizer também que a fé é a consumação da cruz. Fé não é aquilo que vemos. Se nós estamos enxergando, não é fé. Fé é aquilo que não vemos, amados. É a entrega total diante de Deus. Fé é nós sabemos daquele que um dia chamou os seus discípulos para que se assentassem à mesa, para que pudessem confirmar que estavam andando com Ele. Discípulos, apóstolos. Nós precisamos ser discípulos de Jesus e não seguidores. Seguidores existem somente em redes sociais. Seguidores se aborrecem uns com os outros, se decepcionam uns com os outros. Discípulos não se decepcionam com o Mestre. Discípulos querem ser iguais ao Mestre. Discípulos querem viver da mesma forma que o Mestre viveu. E que o nosso salto para o futuro nessa noite seja nos aproximarmos da mesa do Senhor. Se já sabemos desse banquete que Ele tem, e é para aqueles que andam com Ele, é para homens e mulheres que são corajosos a ponto de deixar todas as coisas, a ponto de reconhecer que o conforto, a glória desse mundo, o poder desse mundo não se comparam a caminhar com Deus, a seguir a Jesus. Humanamente falando, amados, muitos de nós que somos chamados, muitas vezes nós olhamos para manifestar o Cristo e nós temos a glorificar a Deus. Que bom, Deus, que o Senhor me chamou para isso. Que bom, Deus, que o Senhor me chamou para isso. Já não tem mais espaço a nossa vontade. Ainda que nós tenhamos as nossas vontades, mas nós precisamos sempre lutar contra isso, porque a vontade dEle, amados, é perfeita. A vontade dEle nos trouxe aqui, nos faz caminharmos na presença dEle. Fé é andar com Deus. Que o nosso salto, amados, a sequência dos nossos saltos para o futuro, sejam sempre em fé. Sempre em fé. Nós não sabemos do amanhã, depois do amanhã. Não sabemos do futuro, mas nós já saltamos para o futuro. Já estamos no futuro, já estamos vivendo o futuro. E definitivamente, amados, passado passou, passado ficou. Estejam atentos nesses dias, amados, de que talvez algumas pessoas queiram trazer ou falar para a gente do nosso passado. Olha, mas você fazia isso, aquilo era bom e não sei o que e tal. Amados, melhor é com Deus, infinitamente melhor é com Deus. Não deem ouvidos a outras vozes que não sejam a do Senhor. Fé é andar com Deus, e aqueles que andam com Deus são aqueles que podem saltar para o futuro. Glória a Deus, aleluia.